Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre o filme A Barraca do Beijo. E aí no filme A Barraca do Beijo, Shelley, ou Ellie, ela é chamada das duas formas, ela tem uma amizade muito grande com Lee, mas também ela é apaixonada por Noah, irmão mais velho de Lee. Só que existe uma regra entre ela e Lee que diz que Lee não pode se envolver amorosamente com algum parente de Ellie e Ellie também não pode se envolver amorosamente com algum parente de Lee. Só que tudo isso vai mudar quando acontece a Barraca do Beijo, porque depois que ela beija Noah, ela não consegue mais conter a paixão. Só que aí existe a regra, e aí por conta dessa regra, ela vai ter problemas com Lee e também vai ter problemas com Noah. E aí pegando um gancho nessa temática, nós vamos falar sobre a importância, o valor de seguir regras. Mas antes, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é um inscrito no canal, faz a sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações. E vamos ao vídeo. Muitas pessoas não gostam de seguir regras. Algumas chegam a dizer que bom mesmo é viver a vida louca, a vida sem regras, a vida sem limites, cada um fazendo o que bem quer. Uhul! Mas a vida sem regras não pode ser a vida que se vive em sociedade. Imagine você como seria o caos no trânsito se não tivesse regras. Imagine uma escola sem regras. Imagine tudo aquilo que depende de regras para funcionar bem se não tivesse regras. Logo, nós precisamos de regras, nós dependemos de regras para viver bem. Se uma sociedade não tivesse regras, o que ia prevalecer era a lei do mais forte. Só que as regras, elas nos permitem seguir por um caminho para desenvolver a nossa civilidade. Todavia, uma vez que nós somos obrigados a seguir regras para poder viver em sociedade, aparentemente não existe nada que nos obrigue a seguir regras na nossa vida pessoal, nas nossas questões íntimas. Aparentemente você pode fazer o que quiser da sua vida, seguir regra ou não seguir regra. Então, quer dizer que eu posso quebrar com todas as regras impostas na minha vida pessoal? A resposta é um sim e um não. Imagina a seguinte história comigo. Imagine um pai que chega para o seu filhinho pequeno e diz para ele que ele tem que seguir as regras da casa. Mas o menino, assim, danado, teimoso, encapetado, enfim, ele faz tudo o contrário das ordens do pai. Então o pai vai lá para punir o filho e tira do filho uma coisa que ele gosta muito, enfim, qualquer coisa que ele goste mais para poder castigar o filho. Então o filho cai no chão, começa a chorar, espernear. E o pai, com peninha do filho, vai lá e devolve aquilo que ele tirou, que ia punir o filho. Isso acontece muito em muitas relações entre pais e filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, chorar, cair ao chão, espernear, pode até ser que funcione com os pais, mas não funciona com a vida. A vida, ela é implacável. Se você quebrar alguma regra que gerar consequências, você vai ter que pagar por isso. Por outro lado, vai existir contexto em que as regras precisam ser quebradas. É preciso entender que regras são criações humanas para atender uma demanda específica em nossas vidas. Mas quando essa demanda muda ou ela deixa de existir, então não tem mais porquê, não tem mais razão daquela regra continuar existindo. É preciso quebrar então com aquela regra. Toda regra ela precisa passar por uma lógica, ela tem que ter a racionalidade. Você tem que entender por que segue aquela regra. Ellie e Lee criaram uma regra que funcionou por um tempo, mas depois passou a fazer mal. Aquilo que é regra hoje pode ser que não sirva mais amanhã como regra. Então, toda regra precisa passar pela racionalidade, precisa seguir uma lógica. Você precisa entender e saber por que está seguindo aquela regra. Alguns pais costumam dizer para os filhos: minha casa, minhas regras. E eu não sou contra isso. Eu acho que se a casa é dos pais, realmente o que tem que prevalecer são as regras dos pais. Mas você, papai, você, mamãe, você precisa perceber se as suas regras estão embasadas numa lógica. Porque de repente você está colocando uma regra muito difícil para seu filho cumprir. Então você está meio que obrigando o seu filho a quebrar com aquela regra, porque você está impondo um fardo pesado demais para poder carregar. Por outro lado, você filho, você filha, você tem que observar se a regra do seu pai, da sua mãe, é uma regra embasada numa lógica. Porque se for, você tem que submeter às regras dos seus pais. Um dia você vai estar na sua casa, e certo ou errado, mas na sua casa você vai fazer do seu jeito, com as suas regras. Mas por enquanto, seja um bom filho, seja uma boa filha, se submeta às regras dos seus pais. Ellie e Lee estabeleceram regras para a amizade deles. E assim como na amizade,
as diversas áreas de nossas vidas também precisam estar embasadas em regras. Regras para o relacionamento amoroso, regras para estudar, regras na relação pai e filho. Enfim, todas as áreas das nossas vidas precisam de regras para poder ser fortalecida. As regras são importantes para nos doutrinar, para que o ímpeto da nossa natureza não passe por cima de tudo e de todos. Logo, nós precisamos de regras para o viver. Ellie e Lee entenderam a importância de seguir uma vida com regras. Sei que às vezes temos a impressão que as regras nos impedem de viver a verdadeira felicidade, mas responda para você mesmo, qual a razão de existir essa regra na sua vida? Algumas pessoas então vão dizer que nós somos escravos das regras que nos impedem de viver a felicidade, mas é exatamente o contrário. Uma pessoa que não consegue se submeter às regras é uma pessoa que é escrava dos seus instintos. Tem que ser muito livre para poder decidir conscientemente se submeter a algumas regras necessárias. E quem faz isso, faz porque entendeu uma coisa: não existe verdadeira felicidade para uma vida sem regras. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um grande abraço e até a próxima!